Olá, meus queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, professora Gorete Wozniak, para a gente trabalhar um pouco de geografia da América. Você já vem desenvolvendo isso ao longo das aulas e hoje eu vou ministrar aqui a aula com vocês. Vamos conhecer um pouco mais da parte de setores da economia, de industrialização, o que são as atividades econômicas da América Central. Então vamos juntos aí acompanhar a nossa aula. Primeiro a gente tem ali os recadinhos importantes, então em todas as aulas os professores repetem para vocês. Tenham em mãos aí o material para acompanhar a aula, como se você estivesse na sala de aula. Lápis, caderno, caneta, tudo isso é importante para que vocês vão anotando dúvidas, fazendo os exercícios, acompanhando adequadamente a nossa aula, certo? Também ali coloquei para vocês o registro da presença obrigatória. Então vocês entram lá no aplicativo, fazem a atividade obrigatória, enviam e aí fica o registro de que vocês participaram da aula. Além disso, tem as outras atividades que são postadas, que vocês devem realizar também, fazê-las adequadamente, porque aí o professor vai conseguir acompanhar o rendimento de vocês, saber o que vocês estão conseguindo fazer, o que não estão, o que estão aprendendo. Dúvidas, perguntem lá no aplicativo também, tá? Aqueles alunos que estão com dificuldade de acesso aos aplicativos ou que estão acompanhando somente pela TV, entram em contato com a escola, pedem o material impresso, realizam as atividades, devolvem lá na escola para que o professor também possa acompanhar o teu rendimento. Dito tudo isso que é importante, vamos lá para o objetivo da nossa aula de hoje. Então a ideia é identificar características dos setores da economia e dos processos de industrialização da América Central. O que nós vamos ter ali de características que envolvem esses assuntos, né? Quando a gente fala ali dos setores da economia, vamos pensar, relembrar um pouquinho, porque vocês já viram lá no 7º ano e continuam aprendendo hoje, né? Quando eu penso em setores da economia, é aquela organização das atividades econômicas, dividida em partes, né? Então nós vamos ter setor primário, setor secundário, setor terciário, dividido, então organizado, dependendo do tipo de atividade, a gente vai colocar ou vai estar dentro de um desses setores quando a gente desenvolve os estudos de geografia. E aí por isso que a gente vem com esse olhar aqui para a aula de hoje, pensar nesses setores da economia. O que é mais importante em termos econômicos na América Central? Os países da América Central desenvolvem que tipos de atividade? Em que tipos de atividades que as pessoas estão empregadas, por exemplo? Então é disso que a gente vai tratar. Eu trouxe ali o mapa para a gente relembrar. Então, bem rapidamente, vamos pensar juntos ali. Quando eu falo de América Central, eu tenho a parte continental dela, que liga esta porção que é o estreito do continente americano, né, que a gente chama também de istmo, porque é a parte mais estreita, vai ligar com a porção norte lá da América e com a porção sul. Esta parte aqui a gente diz que é a América Central continental, mas ela não é formada só por isso. Nós vamos ter lá uma quantidade imensa de ilhas numa região ali chamada de Mar do Caribe. E depois nós vamos entender a importância ali do Mar do Caribe até para a economia da região. Esta parte aqui formada por 4 grandes ilhas, que são as Grandes Antilhas, e várias pequenas ilhas ali, que são as Pequenas Antilhas, certo? Então nós vamos ter ali, entre as Grandes Antilhas, Cuba, Jamaica, Haiti e República Dominicana. E aí, todas as outras ali, que depois vocês podem dar uma olhadinha lá no mapa com mais cuidado para verificar essa questão de localização geográfica. Por que a gente fala disso primeiro? Para que vocês relembrem ali de que parte da geografia do nosso planeta que a gente está falando. Eu vou falar da economia da América Central, mas a gente não tem a ideia da localização, então aqui nós estamos trazendo essa ideia da localização, certo? E essa parte aqui formada por ilhas, a gente chama de América Central insular. E o que nós temos ali em termos de economia? A economia da América Central tem heranças do período de colonização. Diferente de outras porções da América, como a porção norte, o que nós vamos ter aqui? Aquela ideia lá de colônias de exploração, de áreas que os países europeus vinham buscar recursos ou vinham utilizar os recursos naturais disponíveis aqui para levar as riquezas lá para os seus países de origem, né, para os países europeus. Então essa herança colonial aqui reflete-se muito significativamente
nas questões de economia e que tipos de atividades econômicas que são desenvolvidas nesta porção aqui do continente, certo? Boa parte das áreas aqui, se não todas, né, exceto algumas ali, foram colonizadas por espanhóis, tá? Então, recapitulando essa parte geográfica ali. E por este fator aqui, o que nós vamos ter? A atividade primária como principal motor econômico. Então, o que é o principal, o que movimenta a economia ali? O setor primário. E aí agora nós vamos detalhar essa questão ali do setor primário. Então, o que nós vamos ter ali? Pensando na agricultura, que é uma das atividades que faz parte do setor primário. Como ela está organizada na América Central? Então, vejamos lá. Produtos de consumo são cultivados em fazendas ali, reservados para o consumo familiar e até uma parte vendida para o mercado. Como é que eu chamo isso? Alimentos de subsistência ou agricultura de subsistência, que é plantar para o consumo e vender o excedente. O que sobra pode ser vendido, pode ser comercializado ali no local. Neste caso aqui nós vamos ter como produção agrícola de subsistência na América Central. Exemplos ali, o milho, o feijão, o arroz, são alguns dos itens agrícolas que são produzidos para subsistência. Mas existe um outro tipo de cultura que nós chamamos ali de cultura comercial. O que é a cultura comercial? É aquela voltada para exportação. Aquilo que vai ser produzido em larga escala, em grande quantidade e que vai ser mandado para outras partes do mundo, para atender demandas de consumo de outras partes do mundo. Exemplos que nós vamos ter ali de produção da América Central para esse fim aqui, culturas comerciais, né? O café, a banana, o cacau, a cana-de-açúcar são produzidos, diferente lá da agricultura de subsistência, produzidos em grandes fazendas, então são chamados latifúndios, né? As grandes áreas produzidas. Nós falamos desses conceitos lá no início do ano, então retomando aqui. Por isso que é importante guardar todos os conceitos, entender o que eles significam, porque a gente vai estar sempre reutilizando eles no estudo da geografia. Então tá ali, grandes fazendas, produção comercial, destinado para exportação. Continuando lá então, dentro do setor primário nós vamos ter forte na América Central, agricultura e extrativismo. Então, agricultura, cultivo de vegetais, aquilo que nós estávamos falando anteriormente, extrativismo ali, retirar da natureza alguma coisa que possa gerar um valor, que possa ser comercializado. Então, são atividades bem fortes ali na América Central. Focado na produção das culturas tropicais. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com as características naturais da região também. Clima, essas condições, né? A área geográfica do planeta onde está localizada a América Central favorece. Então, se eu tenho climas mais quentes, climas tropicais na região tropical do planeta, eu vou ter determinados tipos de culturas, de plantas, enfim, que vão se desenvolver melhor nessas áreas e é isso que é utilizado lá na região. A agricultura é praticada em modelos de subsistência, como a gente já falou, e lá na ideia, quando eu falo de culturas comerciais ou de agricultura comercial, que é aquela para exportação, a gente usa uma outra palavrinha, que é o modelo que é utilizado, que é o sistema de plantation. Então, o que é esse modelo? É um modelo de sistema de produção agrícola, que a característica é a monocultura. Mais uma palavrinha ali para a gente entender. O que significa monocultura? Cultivo de um único item. Então, são grandes fazendas de cana-de-açúcar, são grandes fazendas de produção de milho. Então, nós vamos ter ali um único item. Por isso, monocultura, voltado para atender o mercado externo, que era o que a gente tinha falado. Então, essa atividade, esse sistema de plantation foi muito utilizado e ainda é dos países mais desenvolvidos que precisam dos itens agrícolas para atender as suas demandas. E aí vão buscar em outras partes do mundo áreas que facilitem essa produtividade e que deem uma produtividade elevada para que possam então, ter os produtos lá do seu interesse e girar a economia, né? São produzidos grandes quantidades
e aí tem toda uma característica ali, tanto natural quanto de emprego de tecnologia. São duas coisas importantes para o desenvolvimento ali do sistema de plantation, certo? E que é voltado para exportação. De modo geral, ele vai utilizar o quê? Os melhores solos, as melhores áreas da região vão ser utilizadas para atender esse sistema ali. A agricultura de subsistência, então, como a gente já tinha falado, mas agora vamos aprofundando um pouquinho, praticada nas pequenas propriedades. Então, que fique bem clara essa diferença. Para a produção comercial, grandes áreas, monocultura. Aqui, a agricultura de subsistência, pequenas propriedades, visa o quê? A alimentação do próprio produtor, de quem produz, e da sua família. Gera um excedente, uma sobra, que pode ser comercializada para atender ali a subsistência. Então, a pessoa conseguir viver minimamente ali com essa produção, com a venda desse excedente, certo? Então, bem importante ali. Mas, quando eu penso em agricultura de subsistência, é ela que é responsável pelo abastecimento alimentício da população. Então, de onde vem a maior parte dos alimentos da produção aqui de subsistência? Das culturas de subsistência, da agricultura de subsistência, é que atende em maior quantidade, vamos dizer assim, o consumo de alimentos. E não das grandes propriedades, né, que aí são para outros fins. O sistema de plantation ali, só coloquei novamente aqui só para a gente continuar estabelecendo essa diferença, essa comparação. Porque o setor primário é importante na América Central? Sim. Qual é a diferença principal? É esta aqui. Uma para fins ali de atender a subsistência da população interna da região, né? E outra ali para atender o mercado e as grandes corporações. Então, temos essa ideia principal, certo? O que nós vamos ter ali? As grandes fazendas, qual é o interesse? Então, um capital significativo, equipamentos modernos, trabalho barato e abundante. Então, aqui o que busca para atender aquelas vendas, aquele comércio internacional de produtos agrícolas, sistema de culturas comerciais, atividade da agricultura comercial. Já os camponeses, os pequenos produtores têm o quê? Baixos rendimentos, técnicas rudimentares. Então, aqui para a produção de pequenas propriedades não há o emprego de tecnologia, é muito menor. Usam as técnicas mais antigas lá de produção agrícola, certo? Os primeiros anos de atividade, por exemplo, ali em Belize, né, teve um foco no extrativismo. Então, a retirada de madeira ali e alguns itens da natureza ali que eram retirados e enviados para outras partes do mundo. Então, só um exemplo assim para a gente ilustrar. O que era retirado, para onde é levado, essa relação, né, de exploração ainda dessas áreas para atender às necessidades de outras partes do mundo. E aí, os principais produtos, né, dos sistemas de plantation, das culturas tropicais, são quais? Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente entender e em que parte da América Central que eles são produzidos, o que nós temos e a produção dele, né? Então, a cana-de-açúcar em toda a porção insular, então em todas as áreas ali das ilhas, né, das grandes e pequenas Antilhas, a gente vai ter ali a produção de cana-de-açúcar. Também a banana é um item bem importante ali na economia, no setor primário da América Central, certo? Na porção leste da parte continental, e nós vamos ter ali o tabaco em Cuba, o algodão na costa oeste da porção insular, então na parte oeste das ilhas. Então, outros exemplos ali que nós podemos ver de onde são produzidos os diferentes itens dos sistemas de plantation. Tudo isso aqui, qual é a ideia? Voltado para exportação, para atender os grandes grupos econômicos. E aqui nós vamos ter também os rebanhos que fazem parte ali da agropecuária, que são criados de forma extensiva, mais um conceito que a gente já viu, soltos, né, no campo. Então, por isso eu uso esse termo aqui. E também isso acontece ali na parte continental da América Central. Atividadezinha ali, a primeira atividade para a gente pensar um pouquinho, respirar e entender esta primeira parte. Façam a leitura ali, identifiquem qual alternativa que explica a importância do setor primário para a economia da América Central. Então respondam rapidinho, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então com o exercício que ficou ali para vocês, meus queridos alunos do 8º ano. Então vocês tinham que fazer o quê? Identificar a alternativa que explica a importância do setor primário para a economia da América Central. Ali nós tínhamos várias, mas aqui responde adequadamente para nós é a letra B. O setor primário, agricultura e extrativismo, focado na produção das culturas tropicais, responsável pela economia e por empregar a maior parte da mão de obra dos países centro-americanos. Então quem marcou a letrinha B ali, acertou, porque é essa a principal característica ali de importância do setor primário, certo? Continuando lá então. Outro fator importante é a questão da mineração, que está dentro da atividade ali do extrativismo, né? Retirar da natureza e ainda faz parte do setor primário. O que nós temos que entender? Que todos os países da América Central estão muito ligados ou dependem do setor primário para o seu desenvolvimento econômico ainda. É ele que é o mais significativo em termos econômicos, né? Na América Central, o que nós vamos ter ali? Depósitos de petróleo e gás, de prata e ouro. Então, a exploração desses recursos aqui está dentro dessa ideia de mineração e extrativismo. A retirada desses recursos aqui, que vão gerar valores financeiros, venda, consumo, exportação, estão ligadas à atividade do extrativismo, porque é retirar da natureza algo que já existe, certo? Portanto, ainda hoje nós vamos ter ali essa produção, essa exploração desses recursos, entre outros que estão relacionados ali, como o zinco e o chumbo, que são utilizados em larga escala aí no setor industrial, que a gente vai ver em seguida ali o setor secundário, né? E aí nós vamos ter ali outra parte do território coberta por florestas com recursos extrativos, que é aquele exemplo que a gente usou lá de Belize. Então nós temos recursos que foram retirados e que ainda são retirados da natureza, o principal deles é a madeira. Que tipo de madeira nós vamos ter ali? Madeiras de valor econômico, como o mogno e o cedro, que são importantes economicamente, que geram recursos e interesses para exportação, por exemplo, e isso vai movimentar a economia. Além de resinas e produtos medicinais, que a exemplo da floresta amazônica na parte do Brasil, vamos dizer assim, que existe essa retirada de recursos como esses últimos que nós falamos aqui, também acontece na América Central, certo? Nas áreas florestadas deles. E aí, continuando lá, vamos pensar agora no setor secundário, não esquecendo que o que vimos ali do setor primário é uma parte bem importante para a economia dos países da América Central. A indústria, então, inclui principalmente o processamento de matérias-primas. Então, se eu tenho um setor primário muito ativo, com uma produção elevada, o setor secundário, de modo geral, neste caso da América Central, está muito ligado com o setor primário, com a ideia ali de processar as matérias-primas, né? As indústrias da América Central produzem o quê? Principalmente alimentos, bebidas e tabaco. Então, estão relacionados lá com o que é produzido no setor primário, né, o que é matéria-prima para atender esse setor industrial. Também fabricam ali, em menor proporção, roupas, sapatos, medicamentos, produtos químicos, né? E um dos países mais industrializados ali é El Salvador, junto com a Costa Rica, com a Guatemala, com o Panamá. São os países que apresentam ali, analisando a América Central apenas, são os que apresentam a maior industrialização. Não que eles sejam mega industrializados se eu comparar com outros países do mundo, mas se eu pegar só a porção da América Central, são eles os que apresentam maiores índices de industrialização. O Panamá, vamos falar um pouquinho dele porque ele tem algumas curiosidades, eu quis trazer ali para a gente entender um pouquinho, né? É um dos países que apresenta maior industrialização também, porque está ligado ali com a produção de petróleo. Essa produção de petróleo ali abastece indústrias, né? E que garante a exploração, a retirada desse produto. Então, nós temos a produção ali, a exploração do petróleo no Panamá e que vai atender não só a região ali, mas outras partes do mundo principalmente. Daí, esse tipo de atividade, esse tipo de exploração de recursos aqui vai fazer com que o setor industrial se desenvolva mais nesta parte, nesta porção, neste país, certo?
E aí, no território existe uma grande obra de engenharia que eu quis trazer para vocês. Por quê? Porque ela é importante para ajudar ali na circulação e fomentar, né, desenvolver a economia da região também, que é o Canal do Panamá. Ele não é importante só para o Panamá, ele é importante para o mundo em termos econômicos. E a gente já vai ver os mapas ali na sequência e vai entender por quê que ele tem essa importância, tá? Então aqui eu trouxe para vocês. O Canal do Panamá é um imenso canal construído pelos americanos, estadunidenses, né, com o intuito de ligar os oceanos Atlântico e Pacífico. Então é uma obra gigantesca, né? Tivemos ali até conflitos, situações delicadas envolvendo a construção do canal. Então o que acontecia? Por exemplo, os Estados Unidos queria deslocar produtos da sua costa leste para a sua costa oeste, ele tinha que contornar toda a América do Sul e Central para chegar lá no outro lado. Com a construção do Canal do Panamá, nós vamos ter ali o caminho diminuído significativamente. Então, grandes embarcações ali, como a imagem mostra para nós, passam por esse canal ali, que tem toda uma estrutura, né, de eclusas e tudo mais, para que os navios consigam passar e ir para outras partes do mundo, não só aqui em relação aos Estados Unidos, mas para a Ásia, para outras porções, com a circulação ali de produtos. Daí a importância do Canal do Panamá, dessa rota que foi construída ali, certo? Aqui o mapa vai trazer para nós, então, quanto que é deslocado utilizando ali o Canal do Panamá. Então, nós vamos ter ali, do Atlântico para o Pacífico, 137 milhões de toneladas. E do Pacífico para o Atlântico, 92 milhões de toneladas de produtos circulam passando ali pelo Canal do Panamá. Então, daí a importância desta obra de engenharia que foi construída na América Central, importância econômica não só para os países da região, como para outras partes do mundo também, certo? Então, entendendo ali essa questão. Se eu pensar na mineração, quanto de recursos, a gente sabe que o tamanho da América Central é pequeno se eu comparar com a América do Sul e do Norte, por exemplo. Só isso vai fazer com que ela tenha poucos minérios no seu subsolo. Então, a quantidade, comparado com outras partes do mundo, é menor, né? Mas eu tenho uma extração de alguns ali importantes, como a bauxita, né? E como o petróleo no Mar do Caribe. Então, lembra que eu falei lá da importância do Mar do Caribe, que a gente ia comentar? Tá aqui, a exploração de petróleo ali na região do Mar do Caribe, feito por empresas transnacionais ali, né? E aí, além disso, nós vamos ter aquela ligação, né, por ter poucas indústrias ainda na região, e a maioria delas está ligada ali com o beneficiamento de produtos agrícolas, certo? Então, bem importante a gente pensar nesse sentido ali. Mais uma atividadezinha para a gente refletir junto o que falamos até aqui. A indústria da América Central está ligada principalmente a quê? O que nós falamos ali que tem a ver? Que está relacionado diretamente com as indústrias que existem ali, não são muitas, mas que existem na América Central. Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltando então aqui com a correção do nosso exercício, a indústria da América Central está ligada principalmente ao beneficiamento dos produtos agrícolas para exportação e bens alimentícios para o consumo interno. Lembram lá da divisão de agricultura de subsistência e culturas comerciais? Então, é em relação a isso que estamos falando, certo? E o setor terciário, então o que nós vamos ter ali em relação ao setor terciário na América Central? Tem alguma importância, né? O Panamá é um dos poucos países que tem a sua economia relacionada a produtos agrícolas, devido ali à questão do Canal do Panamá, né, que é uma das principais rotas e está fazendo com que esse país tenha um desenvolvimento maior em relação aos outros. Mas quando eu penso ali no setor de serviços, o que mais impulsiona, um dos grandes impulsionadores ali das economias dos países da América Central, é o turismo, até pelo Mar do Caribe, as lindas praias, as ilhas, que são um apelo para a visitação. Então nós temos ali, se você pesquisar, inúmeros pacotes de viagens e tudo mais, que atraem turistas para essa região pela beleza natural ali da região mesmo, né? Com hotéis, resorts, uma série de características ali para atender o turismo que está dentro do setor terciário e tem uma participação ali relativamente significativa nos países, principalmente na parte insular, né, na parte das ilhas, certo? Trouxe algumas imagens ali que mostram para nós, então entre as ilhas Cancún, Ilhas Caimã, são exemplos de lugares que são visitados aí por pessoas do mundo todo e tem lá suas características de beleza natural para atender esse turismo, né? Exercíciozinho ali então, vocês vão fazer a leitura das alternativas ali que tratam de questões da aula de hoje da América Central, observando ali as afirmativas e marcando um X nas que estão corretas, naquelas que você considera que estão certas. A gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com o exercício, para vocês tinham que pensar um pouquinho, fazer a leitura das alternativas e responder adequadamente, né? Então vamos ver juntos ali. Podemos afirmar que na maioria dos países da América Central pratica-se agricultura comercial de produtos tropicais. A outra alternativa, nas Ilhas das Grandes Antilhas, pratica-se agricultura comercial de produtos tropicais, principalmente cana-de-açúcar, café, banana, tabaco e algodão. Entre as frutas exportadas na América Central continental, destaca-se a banana, tanto que tinha um termo pejorativo lá de chamar de República das Bananas, a porção da América Central e Sul do continente, né? E a outra alternativa, a atividade industrial da América Central é bastante modesta, caracterizada pelas indústrias de refino e aproveitamento dos subprodutos de açúcar e pelas indústrias alimentícias. Quais dessas que a gente deveria ter colocado X? Todas elas, porque todas têm a ver com a economia e com os assuntos que nós tratamos ali em termos econômicos da América Central, certo? Então, bonitinho ali, realizado, espero que tenham marcado todas. E o outro exercício que nós temos ali, observe as afirmações e responda. Então, eu tenho duas afirmações ali, letra A e letra B. Façam a leitura com atenção, relembrem o que a gente tratou na aula e marquem para mim, é verdadeiro ou falsa a afirmativa da letra A? E da letra B, é verdadeira ou falsa? Já voltamos com a correção.
Para finalizar então aqui nossa atividade, então tínhamos duas afirmações ali. Cuba produz cana-de-açúcar em grande quantidade, sendo um dos maiores produtores. E a letra B, uma das maneiras de usar a terra para a agricultura comercial é o sistema de plantation, e aí a gente tinha falado a respeito dele ali. Então, respondendo lá, Cuba tem uma produção acentuada de cana-de-açúcar e de tabaco. Na verdade, o tabaco é mais significativo, né, nesse sentido, mas também é um dos grandes produtores mundiais de cana-de-açúcar. E a letra B é falsa ali, certo? Então, as duas respostas para correção de vocês. Espero ter contribuído na aula de hoje. Na aula que vem voltamos com um pouco mais de geografia. Um abraço a todos vocês e até lá.